Descobrir a traição do meu ex-marido foi como ser atingida por um raio em um dia ensolarado. Eu sempre acreditei que nosso casamento era sólido, mas a verdade veio à tona de maneira devastadora. Ele não estava apenas me traindo com uma mulher, mas com várias. Cada descoberta era como uma facada no coração, e a dor era insuportável. A confiança que eu tinha nele foi destruída, e eu me vi questionando cada momento que passamos juntos. A traição não era apenas emocional, mas também física, e isso me deixou completamente desamparada. A situação piorou ainda mais quando uma das amantes dele, uma mulher que eu nunca conheci pessoalmente, nos roubou. Ela conseguiu acesso à nossa casa e levou uma quantia substancial de dinheiro. O mais chocante foi que ela usou informações falsas para se aproximar de nós, e até hoje, sua identidade verdadeira permanece um mistério. A sensação de ser violada em minha própria casa, combinada com a traição do meu marido, foi esmagadora. Eu me senti completamente vulnerável e desprotegida. A perda financeira foi um golpe duro. O dinheiro que ela roubou era destinado a um fundo de emergência que construímos ao longo dos anos. Era a nossa segurança, o nosso futuro, e vê-lo desaparecer tão rapidamente foi devastador. Eu me vi lutando para manter as finanças da casa em ordem, enquanto lidava com a dor emocional da traição. Cada dia era uma batalha para manter a cabeça erguida e continuar, mas a sensação de desespero era constante. A traição e o roubo não apenas destruíram minha confiança e segurança financeira, mas também abalaram a base do meu mundo. Eu me vi questionando tudo e todos ao meu redor. A pessoa em quem eu mais confiava havia me traído de maneiras que eu nunca poderia imaginar. A dor e a raiva se misturavam, criando um turbilhão de emoções que eu mal conseguia controlar. Essa foi a introdução de uma série de eventos que mudariam minha vida para sempre, e eu sabia que nada seria como antes. Quando finalmente tomei a decisão de pedir o divórcio, senti uma mistura de alívio e desespero. O processo foi longo e doloroso, cheio de confrontos e discussões acaloradas. No meio de toda essa turbulência, uma das amantes do meu ex-marido teve a audácia de aparecer e admitir que estava grávida. A revelação foi um golpe devastador. A ideia de que ele havia concebido um filho com outra mulher enquanto ainda estávamos casados era insuportável. Cada palavra dela era como um veneno, corroendo qualquer resquício de dignidade que eu ainda tinha. A dor se intensificou quando descobri que o bebê havia sido concebido após eu ter pedido o divórcio. Isso significava que mesmo depois de tudo, ele continuou a me trair e a desrespeitar nosso casamento. A amante, com um sorriso cínico, deixou claro que ela estava presente em sua vida enquanto ainda éramos casados. A sensação de ser substituída e descartada era esmagadora. Eu me sentia como um fantasma, uma sombra do que um dia fui, enquanto ele seguia em frente sem olhar para trás. Durante o processo de divórcio, cada audiência no tribunal era uma tortura. Eu tinha que encarar meu ex-marido e suas mentiras, enquanto tentava manter a compostura. A presença da amante grávida nas audiências era um lembrete constante da traição e da dor. Ela parecia se deleitar com meu sofrimento, e isso só aumentava minha raiva e frustração. A batalha legal se arrastou por meses, drenando minhas energias e recursos. Cada dia era uma luta para manter a sanidade e proteger meus filhos do caos que se desenrolava ao nosso redor. Quando o divórcio finalmente foi concluído, eu estava exausta, tanto física quanto emocionalmente. A revelação da gravidez da amante foi a gota d'água em um mar de traições e mentiras. Eu me vi sozinha, tentando reconstruir minha vida e cuidar dos meus filhos, enquanto ele seguia em frente com sua nova família. A dor da traição e das revelações dolorosas ainda ecoava em minha mente, mas eu sabia que precisava ser forte. A vida que eu conhecia havia sido destruída, e eu tinha que encontrar uma maneira de seguir em frente por mim e pelos meus filhos. Após o divórcio, minha prioridade absoluta eram meus 2 filhos, um menino de 11 anos e uma menina de 10 anos. Eles eram minha âncora em meio ao caos, e eu me dedicava a proporcionar a eles uma vida estável e amorosa, apesar das circunstâncias. Cada dia era uma luta para manter a normalidade, mas ver seus sorrisos e ouvir suas risadas me dava forças para continuar. Eu sabia que precisava ser forte por eles, mesmo quando tudo dentro de mim estava desmoronando. A vida deu outra reviravolta inesperada quando, há cerca de 8 meses, recebi a notícia da morte repentina do meu ex-marido. A notícia me atingiu como um soco no estômago. Apesar de tudo que ele havia feito, ele ainda era o pai dos meus filhos, e eu sabia que essa perda os afetaria profundamente. A dor e a confusão nos olhos deles eram evidentes, e eu me vi novamente tentando ser a rocha em um mar de incertezas. A morte dele trouxe à tona uma série de questões e responsabilidades que eu não estava preparada para enfrentar. Uma dessas responsabilidades era a filha de 6 anos que ele teve com uma de suas amantes.
A mãe da menina havia desaparecido, deixando-a completamente desamparada. Com a morte do meu ex-marido, a menina foi levada para um orfanato. A ideia de uma criança tão jovem e inocente sendo jogada em um sistema de adoção me partiu o coração, mas eu estava emocionalmente esgotada e não conseguia imaginar trazer mais uma criança para minha vida já caótica. Fui contatada no início do processo e perguntada se eu consideraria adotá-la e criá-la junto com meus filhos, mas eu disse não. Naquele momento eu não via outra opção. A decisão de não adotar a filha do meu ex-marido foi uma das mais difíceis que já tomei. Eu sabia que ela estava sozinha e vulnerável, mas eu também sabia que não poderia oferecer a ela o amor e a estabilidade que ela merecia. A culpa e a dúvida me assombravam, mas eu tinha que ser honesta comigo mesma e com meus filhos. Eles já haviam passado por tanto, e eu não queria adicionar mais instabilidade às suas vidas. A menina permaneceu no orfanato, e eu tentei seguir em frente, focando em reconstruir nossa vida e proporcionar um futuro melhor para meus filhos. A calmaria que eu tentava manter em nossa vida foi abruptamente interrompida quando, há um mês, a irmã do meu ex-marido entrou em contato comigo. Era a primeira vez em anos que nos falávamos, nem mesmo no funeral do meu ex trocamos uma palavra. Nossa relação sempre foi tensa, marcada por ressentimentos e desentendimentos. Ela acreditava que eu deveria ter ficado com seu irmão, mesmo sabendo das traições e do sofrimento que ele me causou. A simples ideia de falar com ela já me deixava ansiosa, mas eu sabia que precisava ouvir o que ela tinha a dizer. Ela começou a conversa com uma frieza cortante, sem rodeios. Disse que sua sobrinha merecia uma família, merecia crescer com os irmãos e que eu deveria reconsiderar minha decisão de não adotá-la. Suas palavras eram carregadas de julgamento e desprezo. Ela me acusou de ser a responsável por separar irmãos e destruir a vida do seu irmão ao pedir o divórcio. Cada palavra dela era como um golpe, reabrindo feridas que eu tentava desesperadamente cicatrizar. Ela não conseguia entender a dor e o sacrifício que eu já havia enfrentado. A insistência dela era implacável. Ela repetia que eu tinha a obrigação moral de manter os 3 filhos juntos, que eu poderia desfazer todo o mal que, segundo ela, eu havia causado. A pressão era insuportável. Ela me acusava de ser egoísta e insensível, de não pensar no bem-estar das crianças. Eu tentei explicar que minha decisão não foi tomada de ânimo leve, que eu estava tentando proteger meus filhos de mais instabilidade e dor, mas ela não queria ouvir. Para ela eu era a vilã da história, a pessoa que poderia consertar tudo, mas escolhia não fazer nada. A última ligação foi a mais difícil. Ela me ligou de um número novo, já que eu havia bloqueado o antigo. Sua voz estava carregada de desespero e raiva. Ela me chamou de vadia sem coração. Disse que eu estava condenando sua sobrinha a uma vida de sofrimento. Eu tentei manter a calma, mas a dor e a culpa eram esmagadoras. Disse a ela que se ela realmente se importava com a sobrinha, deveria encontrar uma maneira de cuidar dela, mas que eu não poderia ser essa pessoa. A ligação terminou em gritos e lágrimas, e eu me vi mais uma vez questionando minhas decisões e tentando encontrar um caminho em meio ao caos. A decisão de não adotar a filha do meu ex-marido continuava a pesar em minha mente, mas eu sabia que precisava seguir em frente. No entanto, a insistência da irmã do meu ex não cessava. Ela continuava a me ligar, enviando mensagens e até aparecendo na porta da minha casa. Cada encontro era uma batalha emocional, onde eu tinha que reafirmar minha decisão enquanto lidava com suas acusações e insultos. Ela não conseguia entender que minha recusa não era por falta de compaixão, mas por uma necessidade de proteger meus próprios filhos e a mim mesma. Em uma das ligações mais recentes, ela me acusou de ser a causa de todo o sofrimento da sobrinha. Disse que eu estava condenando a menina a uma vida de orfanatos e rejeição. Suas palavras eram como lâminas afiadas, cortando profundamente. Eu tentei explicar mais uma vez que minha decisão foi tomada com muito pesar e reflexão, que eu não poderia oferecer a essa criança o amor e a estabilidade que ela merecia. Mas ela não queria ouvir. Para ela, eu era a única responsável por todo o sofrimento. A pressão constante começou a afetar minha saúde mental. Eu me via cada vez mais ansiosa e estressada, lutando para manter a calma e a sanidade. Meus filhos percebiam minha tensão e começavam a fazer perguntas. Eu sabia que precisava ser forte por eles, mas a culpa e a dúvida eram esmagadoras. Cada vez que a irmã do meu ex me ligava, eu sentia um nó no estômago, temendo o que ela diria a seguir. A situação estava se tornando insustentável, e eu sabia que precisava encontrar uma maneira de resolver isso de uma vez por todas. Em um último confronto, eu disse a ela que se realmente se importava com a sobrinha, deveria encontrar uma solução que não envolvesse me forçar a adotar a menina.
Eu sugeri que ela mesma assumisse a responsabilidade ou procurasse outra família que pudesse oferecer o amor e a estabilidade que a criança precisava. Ela ficou furiosa, acusando-me de fugir das minhas responsabilidades e de ser uma pessoa fria e insensível. Mas eu sabia que precisava manter minha posição. Eu não poderia permitir que a pressão dela destruísse a vida que eu estava tentando reconstruir para mim e meus filhos. A ligação terminou em lágrimas e gritos, mas eu sabia que havia feito o que era certo para nós. O que achou dessa história? Você acha que eu realmente estava errado? Qual seria seu conselho para mim? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário, e considere ser um membro do canal clicando aqui embaixo no inscreva-se. Muito obrigado a todos por assistirem até aqui.